Olá, hoje é dia 11 de dezembro de 2020 e dentro da nossa programação aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, vamos dar sequência à nossa análise da conjuntura nos tempos de Covid-19. Esperamos estar ajudando você, que certamente não tem muitas informações sobre as questões econômicas. E a nossa intenção com o nosso projeto de educação financeira é levar o maior número de informações para a sociedade brasileira em geral e a você em particular. Os dados da PNAD contínua, publicados em outubro deste ano e referentes a junho, julho e agosto de 2020, são muito interessantes para explicar o que está ocorrendo de muito ruim no mercado de trabalho brasileiro. Apesar do auxílio emergencial de R$600 e nos últimos 3 meses deste ano de R$300, apesar da redução da jornada de trabalho, apesar da suspensão dos contratos de trabalho, mesmo assim, não foi possível evitar que o nível de ocupação se situasse em 46,8%. Como é que o IBGE calcula esse nível de ocupação? De maneira muito simples. A taxa de hoje, quantos brasileiros estão ocupados? Segundo essa PNAD de outubro, estão ocupados 81,7 milhões de brasileiros. A pergunta seguinte é: quantos brasileiros estão em idade de trabalhar? A resposta é 174,6 milhões de brasileiros. Então, nós dividimos 81,7 por 174,6 e encontramos 46,8% dos brasileiros em idade de trabalhar que de fato estão trabalhando. Ou seja, temos 53,2% dos brasileiros que não estão ocupados, não têm uma ocupação. E aí nós vamos levar em conta que se não tem ocupação, provavelmente não tenham renda. E se tiverem rendas, essas rendas são extremamente baixas. Ou seja, temos um número expressivo de brasileiros, e os números mostraram isso. Lembram? Que 67,7 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial de R$600. É um número extremamente elevado, é um número fantasticamente elevado, até porque temos 79,1 milhões de brasileiros que estão fora da força de trabalho. E boa parte deles foi contemplada com esse auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, junto com a questão relacionada à redução da força de trabalho, esse auxílio emergencial relacionado com a suspensão do contrato de trabalho, foi extremamente importante. Essas 3 variáveis foram extremamente importantes. Se não tivesse havido o auxílio emergencial, se não tivesse havido a redução da jornada de trabalho e a suspensão dos contratos de trabalho, o nível de ocupação seria muito menor do que esses 46,8%. Diz o IBGE que esse nível de ocupação é o menor dos últimos 30 anos. O efeito dessa Covid-19 sobre o mercado de trabalho é extremamente terrível. Já estamos chorando por cerca de 180 mil brasileiros que morreram por causa da Covid. Estamos chorando por milhões que estão afetados pela Covid. E estamos olhando o amanhã com medo, quando deveríamos olhar o amanhã com esperança. Qual é a nossa esperança e a esperança para esta população que não tem uma ocupação para o ano de 2021? O auxílio emergencial de R$300 está terminando. O efeito
forte no PIB do terceiro trimestre foi devido ao auxílio emergencial de R$ 600. O último trimestre desse ano vai ser um trimestre mais fraco, comparativamente ao trimestre anterior, até porque o anterior cresceu 7,7%. E nesse trimestre a força do auxílio emergencial está pela metade. Então, por causa disso, muitos colegas estão dizendo que muito provavelmente nesse final de ano vamos crescer apenas, se crescermos, vamos crescer 1%. Então, vemos o ano de 2021 com bastante preocupação. De um lado, estamos vendo com extremo otimismo, com entusiasmo, a questão da vacina. O Reino Unido já está aplicando a vacina. Aqui no nosso querido Brasil, temos muitas dúvidas sobre essa vacina. Há uma briga política, ideológica terrível sobre essa vacina. E nós, certamente, vamos ser afetados por esta briga ideológica política. Mas temos o final do ano, com milhões de pessoas recebendo R$ 300, e o início do ano que vem a pergunta: o auxílio emergencial vai continuar? Se não continuar, vamos lembrar mais uma vez que temos 53,2% da força de trabalho brasileira que está em idade de trabalhar e não tem uma ocupação. Se não tem ocupação, não tem renda. Então, estamos adentrando a 2021 com índices certamente de pobreza nunca vistos no Brasil. E temos outras incertezas extremamente relevantes a levar em frente. Temos uma questão relacionada com a relação dívida-PIB. Ela vai chegar a 100%? Ela vai ultrapassar os 100%? E como é que fica a questão do teto do gasto? Os índices que são índices diferentes. Há um índice que dá aumento aos servidores públicos, por exemplo, e a renovação dos contratos elaborados pelo setor público. E há um outro índice menor que é utilizado para a expansão do teto do gasto. Será que o teto do gasto vai ser ultrapassado? Haverá um furo no teto do gasto? O governo vai gastar mais do que está sendo inicialmente previsto pela Constituição? Houve uma mudança constitucional. Será que vai haver uma outra PEC acabando com o teto do gasto? Essa é uma incerteza muito grande. A nossa certeza maior seria a vacina. E se não tiver a vacina? E se não houver continuação do auxílio emergencial? Eu estou frisando novamente a questão do auxílio emergencial. E nós temos necessariamente que pensar o que pode ocorrer do ponto de vista econômico em 2021. Vamos ter a reforma tributária, reforma trabalhista, vamos ter, enfim, medidas governamentais no sentido de privatizar empresas públicas. Reparem, só perguntas sem respostas. Nós não temos respostas para essas perguntas. E é claro que se essas perguntas tiverem respostas bastante positivas, a economia começa a crescer e vamos aumentar o nível de emprego. Só que temos uma população que não pode esperar que a economia retome o seu crescimento para gerar emprego. Há milhões e milhões e milhões de brasileiros que não têm ocupação e não têm renda. Esta deve ser a nossa principal preocupação. Devemos olhar estas pessoas com extremo carinho e devemos dar a elas a dignidade que elas merecem. Elas merecem um futuro melhor, mas sem fome, sem esta anunciada pobreza absoluta que nós estamos evidenciando aqui pela frente. Vamos torcer para que a esperança domine esse medo que nós temos sobre o amanhã. Vamos torcer para que a vacina seja colocada à disposição de todos os brasileiros. Aguardo a vocês no próximo relatório da conjuntura, tratando questões relacionadas com
os efeitos do auxílio emergencial sobre os preços, principalmente os preços dos alimentos.